Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Hoje tem Flamengo e Santos na Vila Belmiro pela 14ª rodada do Brasileiro. Flamengo deve perder dupla de laterais esquerdos por até 6 jogos. FIFA impede Leixões de Portugal de contratar jogadores até que pague a sua dívida com o Flamengo pelo Verton. Acordo encaminhado, Flamengo resolve pendência e pode anunciar gringo até sexta-feira. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. O Flamengo enfrenta o Santos hoje à noite, às 20 horas, horário de Brasília, na Vila Belmiro, pela 14ª rodada do Brasileiro. E o Felipe Luiz manteve o Pedro fora da lista dos relacionados e não deve ter mistérios na sua escalação. O último treino aconteceu na manhã dessa terça-feira, aqui no Ninho do Urubu, e a delegação embarcou para São Paulo no final da tarde. O Alexandro se recupera de uma lesão na posterior da coxa esquerda e está fora, assim como Ayrton Lucas, que ainda trata o corte na perna esquerda, e improvisado, o Varela surge como dono da lateral esquerda. A provável escalação do Flamengo vai ser Rossi, Wesley, Léo Ortiz ou Danilo, Léo Pereira, Varela, Alan, Jorginho e Arrascaeta, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Plata. Lembrando que Bruno Henrique, Wallace e Pulgar estão pendurados com cartões amarelos. O Santos vai de Gabriel Brazão, Escobar, João Basso, Luan Pérez e Souza, Tomás Rincon, Zé Rafael e Neymar, Barreal, Guilherme e David Washington. Após a boa atuação na vitória sobre o São Paulo, o Alan deve ganhar sequência mesmo com o De La Cruz à disposição. Com dores no tornozelo esquerdo, o baixinho Michael ficou no Rio de Janeiro para realizar tratamento. O Pulgar é outro desfalque por causa de uma cirurgia no pé direito, e segue no Chile nesse começo de recuperação. Quem voltou a ser relacionado foi o Matheus Gonçalves. O atacante atuou pelo Sub-20 nas 2 últimas rodadas do Brasileirão da categoria e jogou muito bem, por sinal, fazendo gols. O jovem nigeriano Chola é outra novidade do Felipe Luiz. Apita o jogo o mineiro Felipe Fernandes de Lima, assistido por Guilherme Dias Camilo de Minas e Fernanda Nádria Gomes Antunes de Minas. No VAR cai o Max Augusto Vieira de Goiás. Esse jogo vai ter a transmissão exclusiva para todo o Brasil do Premier Futebol Clube. O que é de se estranhar é que o Flamengo está disputando a ponta da tabela contra o Cruzeiro de Minas Gerais. E o quadro de arbitragem para esse jogo de logo mais é todo mineiro. Acorda aí, CBF. Felipe Luiz tem um problema para resolver na lateral esquerda, pelo menos pelos próximos 6 jogos. Porque o Alexandre e o Ayrton Lucas estão no departamento médico, e o Vinha ainda não está recuperado do seu condicionamento físico após grave lesão, e ao que tudo indica, mesmo o Varela vai ser o lateral esquerdo hoje à noite. O uruguaio foi o escolhido para entrar em campo no último sábado contra o São Paulo, após as lesões do Alexandro e do Ayrton Lucas, e também foi escalado na lateral esquerda em outros momentos dessa temporada. Virou o coringa do Flamengo. O Ayrton Lucas vai precisar ficar de repouso essa semana e depois vai iniciar o seu recondicionamento físico no clube. Em média, a recuperação dura de 2 a 3 semanas. O Alexandre sentiu uma fisgada no início do primeiro tempo contra o São Paulo e foi diagnosticado com uma lesão na parte posterior da coxa esquerda de grau 1. E o prazo para o seu retorno, nesse caso, é de 2 a 4 semanas. Esse é o terceiro problema físico do lateral esquerdo nesse ano. Em nota oficial, o Flamengo comunicou uma vitória obtida no Tribunal da FIFA nessa terça-feira. A Câmara de Resolução de Status de Jogadores da entidade puniu Leixões de Portugal com um transfer ban, que impede o clube de fazer novas contratações, devido à dívida pela compra do atacante Verton, de 21 anos, em 2024. A punição é válida por 3 janelas de transferências, ou até que o Leixões pague a primeira parcela, que venceu em novembro, no valor de 175 mil euros, R$1.100.000 na cotação atual. O Flamengo também cobra juros e correção monetária.
Em julho do ano passado, o Flamengo vendeu 70% dos direitos econômicos do Verton por €1 milhão, 5,8 milhões de reais na cotação da época. Mas até hoje não recebeu nada. Além do Leixões, o Flamengo também processa o Estrela da Amadora, também de Portugal, na FIFA, cobrando a dívida pelas transferências do atacante André Luiz e do volante Igor Jesus, que inclusive já está revendido para o Los Angeles Futebol Clube dos Estados Unidos. No Leixões, o atacante virou titular e participou de 34 partidas, fez 8 gols e deu 3 assistências em primeira temporada na Europa. Esse é o caso do Verton. Sem espaço devido à alta competição na posição, o lateral esquerdo Zé Wellington entrou na lista de transferências e tem acordo praticamente certo para ir para o Al Dafra dos Emirados Árabes, segundo informações do portal Flabase. O Flamengo decidiu ceder 100% dos direitos econômicos do jogador para o Al Dafra, mas há um acordo que, caso o Zé Wellington seja novamente negociado em 2 anos, o Flamengo fica com 20% desse valor. A recente chegada do Jorge Jesus ao comando técnico do Al Nassr, da Arábia Saudita, resultou num primeiro pedido direto: a contratação do lateral esquerdo Ayrton Lucas, que tem contrato com o Flamengo até o final de 2027. O Jorge Jesus indicou o lateral esquerdo como alvo prioritário nessa janela de transferências do meio do ano e, por isso, a diretoria saudita já prepara uma proposta oficial para apresentar ao Flamengo. O Ayrton Lucas, de 27 anos, foi contratado em definitivo após um período inicial de empréstimo junto ao Spartak Moscou em 2022. O clube carioca desembolsou cerca de 39 milhões de reais para ter o jogador, que já fez 186 partidas, marcou 15 gols e deu 20 assistências. O lateral esquerdo é avaliado atualmente em 45 milhões de reais, aproximadamente 7 milhões de euros. O Jorge Jesus quer o jogador porque vê nele um perfil ofensivo compatível com a sua proposta de jogo. Internamente, a diretoria do Flamengo planeja discutir a possibilidade da venda apenas após o recebimento formal da oferta, ainda não protocolada até ontem, terça-feira. Maravilha! Se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer, me dá essa moral. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, compartilhe também esse programa com seus amigos e parentes flamenguistas. E agora tem um botão novo aí, o hype, né? Quando você dá o like, aparece para você hypar o vídeo. Aperta ele, é de graça e você ainda vai me ajudar demais a crescer o canal. Valeu, muito obrigado. Tati Castellanos está perto de se tornar reforço do Flamengo, segundo informações do portal Somos Fanáticos Flamengo. O atacante de 26 anos joga na Lazio da Itália e no mercado ele está avaliado em 161 milhões de reais. O Tati Castellanos atua como centroavante e pode ser visto como substituto perfeito para o Pedro. A pretendida chegada do argentino pode indicar a possível saída do camisa 9. E sobre isso, atuando como referência, o Tati Castellanos já foi carrasco do Real Madrid quando atuava com as cores do Girona. Em um jogo da La Liga, o atacante marcou os incríveis 4 gols contra o gigante merengue, um feito quase que raro. Produção, coloca aí os gols do Tati. Foram 2 temporadas na Itália após defender o Girona da Espanha.
por empréstimo do New York City, e o atacante argentino de 26 anos se transferiu para Lazio da Itália e em sua primeira temporada atuou em 46 jogos, sendo 20 como titular. Fez 6 gols e deu 3 assistências. Nas redes sociais, muitos torcedores do Flamengo estão animados com a possível chegada do jogador e, segundo informações do portal GE, a negociação está avançada, porque o Tati Castellano é aprovado pela grande maioria da nação rubro-negra. De acordo com informações apuradas pelo jornalista Bruno Lemos, o Flamengo finalmente conseguiu avançar na contratação do meia Jorge Carrascal. As negociações com o meia colombiano foram paralisadas devido à crise entre a presidência do clube e o departamento de futebol do Flamengo, mas as conversas já foram retomadas e caminham para um desfecho positivo. E a tendência é que até o final dessa semana a negociação seja fechada, porque o José Botto está muito perto de chegar a um acordo com o Dinamo Moscou. Vale destacar que o Jorge Carrascal é colombiano, tem 27 anos de idade completados em maio. Tem 1,80 de altura, já fez 19 jogos pela seleção colombiana, onde marcou 2 gols. É um meia ofensivo que também pode jogar de ponta direita ou ponta esquerda. Está no Dinamo de Moscou desde agosto de 2023 e tem contrato por lá até 30 de junho de 2027. O seu passe está avaliado pelo site Transfer Market em 7 milhões de euros. Segundo fontes ligadas ao jogador, indicam que ele já tem um acordo formal com o Flamengo sobre salários e tempo de contrato e está aguardando apenas a sua liberação do clube russo para desembarcar aqui no Ninho do Urubu, o que pode acontecer ainda nessa semana. Ele, inclusive, já procura casa aqui na Barra da Tijuca. Bom, por enquanto foi isso, eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de deixar aquele like maneiro, um forte abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!